Ah, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor dá, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, em Teu santo nome. Ó Senhor Jesus, obrigado por esse grandioso amor. Esse amor que nos conquistou. Se estamos aqui hoje, Senhor, é porque nós nos rendemos ao Teu amor. Ó Senhor Jesus, não éramos merecedores. Ó Senhor, mas o Senhor sempre foi fiel a nós. Mesmo na condição de inimigo, o Senhor estava sempre ali do nosso lado, fiel, cuidando, protegendo e nos livrando de todos os males. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Irmãos, é um privilégio enorme. Se existem pessoas privilegiadas nessa terra, esses somos nós. Não é verdade? Esse privilégio está aí para qualquer um. E muitas vezes as pessoas não conseguem ver, né? Que chance, né? Muitas vezes as pessoas levam uma vida alheia ao Senhor, contraditória à palavra, né? E ela insiste até o final. Teimosia, né? Mas graças a Deus nós não estamos mais nessa condição de teimosia. Não estou falando que somos santos. Não estou falando que nós ainda não erramos. Porque nós erramos todos os dias. Desde a hora que levantamos a hora que nós vamos deitar, são inúmeros erros, inúmeros pecados, né? Inúmeras injustiças que nós cometemos contra o Senhor. Mas o amor dele é tão grande, é tão abundante, que ele nos perdoa diariamente. E que nós possamos abrir os olhos em relação aos erros e mudar a nossa condição. Amém. Né? Por quê? O tema dessa semana fala o seguinte, né? Nós começamos o estudo do livro de Tessalonicenses. Virei como um ladrão. Como é que o ladrão vem? Ele vem na hora que você está preparado? Não. Você está ali de prontidão? Não. Ele espera o momento que você está descuidado, distraído. O ladrão ele fica te estudando, te examinando, né? O ladrão não chega e te assalta de supetão, não. Por mais que ele te encontre ele na rua, primeiro ele vai examinar. Ele olha como é que está a condição da rua, tem alguma viatura, tem alguém que possa protegê-lo, né? Ele te pega no descuido, né? Então o Senhor fala que ele vai vir como um ladrão, não para te roubar, mas na hora que você menos estiver esperando, na hora que você estiver descuidado. Por isso que ele fala, vigie, santifique-se. Ele tira de você tudo que não pertence ao Senhor, para você poder se santificar. Para na hora que ele vir, ele te encontrar da maneira que ele quer te encontrar. Santifique-se e não se deixe enganar. O que é vigiar? Uma pessoa vigilante, ela não se distrai nunca. Não sei se vocês têm contato com alguém que trabalha na área da segurança, principalmente segurança pública. Quem é do Exército, quem é PM, do BOP, né? Quem trabalha nessa área de segurança, ele pode andar distraído? Não. Ele anda vigilante o tempo todo. Na hora que ele sai do carro, antes de sair do carro, ele já percebeu tudo ao redor. Então esse temos que ser nós espiritualmente, vigilantes o tempo todo, para nos afastarmos do pecado, né? Se você achar que você consegue lutar contra a sua carne, você é um tolo, porque a carne é mais forte. Se você se conhece e sabe quais são suas fraquezas, muda seu destino. Se você sabe que ali você pode cair em tentação, não tenta lutar. Melhor você mudar seu destino, porque você tem que estar vigilante. Nós podemos cair a qualquer momento, né? Oh, Senhor Jesus. E a palavra dessa semana em particular fala o seguinte: Paulo, o servo de Deus que transtornou o mundo. Paulo, o servo de Deus. Nós somos esse Paulo. Se não somos ainda, temos que virar. Porque nós temos que ser servos de Deus que transtorna o mundo. A sua presença é para trazer inquietação para quem está no curso desse mundo. Não estou falando que você seja agressivo, que você seja alguém que condena a pessoa que está em pecado. Mas a sua presença é uma presença de paz, que é para trazer transtornos. Não sei se você já viu uma pessoa
que chega no ambiente que você está falando coisas, você está falando ou alguém está falando coisas inapropriadas, mas que é uma pessoa que anda de uma forma tão digna que quando ela chega no ambiente, você não se sente à vontade de continuar o assunto, ou a pessoa que estava falando não se sente à vontade. Por quê? Porque a presença daquela pessoa é uma presença de santidade que traz um transtorno para algo que não venha da luz, né? Então nós temos que ser esses que transtornam, né? Vamos lá em Atos capítulo 17, versículo 6. Mas como não os encontraram, levaram à força Josão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade. Que desordem é essa? É um transtorno que eles levaram. O que significa transtorno? Transtorno é uma situação que causa incômodo a outrem, que causa um contratempo. É uma situação imprevista e desfavorável. O que é um transtorno? Contrariedade, decepção. É tudo que vai contra o ambiente que ali já está familiarizado com aquela situação, com aquelas atitudes. Qualquer perturbação da saúde. Transtorno refere-se à inversão da ordem regular ou natural das coisas. Imagina nós estamos aqui num ambiente de oração, né? Aí chega uma pessoa aqui fazendo uso daquela folha de maracujá que o pessoal chama aí, né? Vai ser normal? Amém? Não, vai causar um transtorno, porque a nossa ordem não é essa. Agora imagina que tem ali na esquina um grupo de amigos fumando narguilé, ouvindo música mundana, e você chega com a Bíblia orando. Você está de acordo com a ordem daquele ambiente? Você está causando transtorno, você está indo contra aquele ambiente. Está entendendo? Então existe a situação de transtorno. E esse transtorno não é nós que temos que causar de forma impositiva. É o nosso comportamento, a nossa atitude, tá entendendo? Que de forma natural vai ocasionar esse transtorno, sem você precisar expor, sem você precisar ofender, sem você precisar acusar. Só de você andar de forma digna, reta, íntegra, isso vai causar um transtorno a quem não anda dessa forma. Vocês estão entendendo? Sim. Vamos lá. O mundo não acusou Paulo de ser violento. O mundo não acusou Paulo de ser imoral. O mundo não acusou Paulo de ser político. O problema era o impacto que o evangelho quebrava a normalidade. Onde Paulo chegava pregando o evangelho, ele causava um impacto quebrando a normalidade do que o mundo ficava impondo. E aquele mundo ainda é o mesmo de hoje. Nos dias de hoje nós vivemos a mesma situação política, né? Imoral, violenta. Então, o impacto que o evangelho causa é um transtorno, a realidade do mundo atual. Atemporal, né? A realidade do mundo a qualquer tempo. Antes de nós, na nossa era e após nós, o evangelho ainda vai estar ocasionando esse impacto. O evangelho não foi feito para se encaixar. O evangelho foi feito para confrontar, né? Então, quando nós temos acesso ao evangelho, quando nós nos apropriamos da palavra do Senhor, ela confronta todo o estado natural que o mundo impõe. Existem questões que são fatores sociais, a sociedade quer impor padrões e comportamentos. E o evangelho vem quebrando tudo isso, vem contradizendo tudo isso, né? Porque a palavra do Senhor ela é única, ela não faz curva, né? Um exemplo, né? Imagina
Não sei se vocês já ficaram em alguma sala escura, assistindo TV ou meditando, não sei. Você está ali numa paz, num silêncio, numa sala escura. Chega as suas vistas, relaxa. E chega alguém, vem e acende a luz. A luz fez barulho? Não. Mas ela incomoda. Ela traz à vista tudo que estava na escuridão. Às vezes ali na escuridão acontecem coisas que as pessoas acham que estão à vontade para fazer, mas na hora que vem alguém acende a luz, esse é o Evangelho no mundo. Ele traz à luz tudo que estava nas trevas, na escuridão, né? Agora uma pergunta. Nossa fé hoje, ela é percebida como luz ou apenas como decoração religiosa? Como é que é a sua fé percebida no local aonde você passa, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança? Ela é percebida como luz ou como decoração religiosa? É uma pergunta que tem que nos transformar também, todos os dias. A pessoa adequada. O que é uma pessoa adequada? É uma pessoa que tem um caráter trabalhado pela graça. Era Paulo. Paulo ele se tornou, ele era a pessoa adequada? Não, ele foi se tornando com a familiaridade dele, a convivência, a intimidade que ele tinha com a palavra, ele começou a se tornar. Amém. Ele saiu da condição de Saulo e passou para a condição de Paulo. Aleluia. Ele foi o quê? Trabalhado pela graça. E nós temos que ser trabalhados também. Aleluia. Nós vamos ali passar agora rapidinho por Atos 16, versículo 6 ao 10. A visão que Paulo teve em Troade. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia. Quem foi que não deixou? O Espírito Santo. Ou seja, nos planos de Paulo, ele tinha que anunciar a palavra nas províncias da Ásia. Mas ele foi impedido por quem? Pelo Espírito Santo. Nós vamos percorrer aqui. Muitas vezes nós fazemos planos. E nós fazemos planos até em relação à vida espiritual. Nós fazemos planos de servir o Senhor de uma forma mais adequada. E muitas vezes o Espírito Santo nos impede de alguma coisa. Nós temos que ser obedientes ao Espírito. Então aqui tem uma situação. Paulo fez um roteiro. Paulo fez planos, traçou metas. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo não deixou que ele anunciasse a palavra na província da Ásia. Eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Frustrou os planos dele mais uma vez. Opa, aqui não posso, então eu vou ali. Quando chegou lá, o Espírito não deixou. Frustrou ele mais uma vez. E aí, às vezes, o que acontece com a gente quando nós somos frustrados? A gente quer fazer daquele jeito que a gente determinou, né? Mas nós temos que ser o quê? Obedientes ao Espírito. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Aleluia. Ele viu. Como foi? O Senhor falou com ele? Por meio de uma visão. Muitas vezes nós temos visões e nós ignoramos essas visões. Nós temos que ser atentos. Nós temos que estar vigilantes, porque o Senhor fala conosco constantemente. Aqui Paulo foi sensível e percebeu que o Senhor estava falando com ele por meio de uma visão. Eu já tive a experiência de ter uma visão, de ver o Senhor falando e ignorar, achar que é coisa da minha mente. Que loucura é essa que está passando na minha cabeça? Quem já teve essa experiência? Todos nós já tivemos, né? Todos nós. Então vamos lá. Ele viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude.
o homem conduziu ele na visão, Aleluia. fazendo o pedido do que Deus queria que ele fizesse, do que o Senhor queria. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia. O que Paulo fez? Ele tomou a decisão e impôs? Não. Ele tomou uma decisão em comunhão com o grupo que estava com ele. Ele teve comunhão. Antes de tomarmos uma decisão, Aleluia. nós não podemos agir por conta É própria. verdade. Temos que ter comunhão. Aleluia. Né? Pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo Povo dali. dali. Aleluia. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Meu dedo vai levar meu corpo para onde ele quiser? Se não tiver comunhão com os outros membros, nós como membros do corpo de Cristo temos que ter comunhão. Não tomar decisões isoladas, sozinhos, né? Oh Senhor Jesus. Paulo não era apenas um pregador talentoso, ele era um homem trabalhado. O Espírito. O que o Espírito fez ali naquela situação? Impediu ele de ir para a Ásia. Impediu ele de ir para Betínia. E direcionou ele para ir para a Macedônia. Mudou todos os planos que ele tinha naquele momento. A decisão não foi individual. Paulo, aqui mesmo mostra. Paulo não tomou essa decisão individualmente, né? Mas confirmada em comunhão, né? Concluímos que Deus nos havia chamado. Não foi isso que falaram? Se eles concluíram isso, foi porque teve comunhão, né? A graça venceu o ego. O apóstolo se submeteu ao discernimento coletivo. Um exemplo bem clássico disso, né? É como se fosse um GPS espiritual. Às vezes você traça uma rota para o seu destino, né? Falando da vida espiritual. Imagina que você vai viajar daqui para Fortaleza e você coloca no seu GPS que tem uma rota. Você vai passar em tal cidade, tal. Aí quando chega ali, tem uma ponte quebrada. O que acontece? A ponte está te impedindo de continuar naquela rota. Você tem que traçar uma nova rota para chegar ao destino que você queria. E espiritualmente também acontece isso. Às vezes a gente traça uma rota, mas acontece algum obstáculo e o Espírito Santo recalcula a rota, né? Mas nós vamos chegar ainda no destino. A gente não pode perder o foco, a gente não pode perder aonde queremos chegar, mas o Espírito recalcula a rota. Existem tantas coisas que acontecem na nossa vida que recalcula a rota, né? Problemas financeiros, problemas profissionais, familiares. Às vezes você planejou alguma coisa e perde alguém querido, recalcula a rota. O Espírito sempre recalcula a rota, mas a gente não pode perder o foco da onde a gente quer chegar. Amém. O maior problema é o quê? Alguns dizem que estão fazendo algo para Deus, mas ignoram o Espírito, ignoram a palavra, ignoram a comunhão, né? Então muitas vezes a gente erra achando que está fazendo certo, por causa do nosso ego. Tem que ser desse jeito, né? Então, que a gente possa ser mais obediente e sensível ao que o Espírito nos fala, porque o Espírito fala conosco diariamente. Vamos falar um pouco sobre a força oculta. Existe uma força oculta que ninguém consegue ver, mas não tem como compará-la a nada, a oração, né? A oração como a base de toda vitória. Lá em Atos, ainda em Atos capítulo 16, nós vamos agora para o versículo 25 ao 32 aqui rapidinho. Vou ler aqui para os irmãos. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos, eles estavam presos aqui, encarcerados na área mais segura da prisão, né? E os outros presos escutavam. De repente, em resposta à oração,
e aos hinos que eles estavam cantando, né? De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Foi por acaso? Não, ali foi uma resposta, mas uma resposta que só quem estava em oração e louvando conseguiu perceber, que ali era o Senhor respondendo à oração deles. Aí o carcereiro acordou. Nesse momento que eles estavam orando, acorrentados, o carcereiro estava tão despreocupado que ele estava o quê? Dormindo. De repente, quando houve a resposta da oração, que abalou o chão, teve o terremoto e as correntes se arrebentaram, o que aconteceu com o carcereiro? Ele acordou, né? Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões das cadeias estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Sim. Se ele não se matasse, iam matar ele, porque iam responsabilizá-lo pela fuga dos presos, né? Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso. Aleluia! Todos nós estamos aqui. Amém. Né? Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Porque aí ele começou a acreditar, a crer na fé que Paulo e Silas tinham. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, aleluia, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Amém. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da sua casa. O que aconteceu aqui? Foi uma ilustração bem rápida do poder da oração. É um poder oculto. Todos nós temos esse poder. Só que nós costumamos orar somente diante de situações difíceis. Paulo, ele orava antes da situação acontecer, durante a situação e depois da situação. Quantos de nós temos usado esse poder oculto que nós temos de oração antes, durante e depois? Ou a gente só ora na hora que o bicho pega? Na hora que o negócio aperta, a gente se rende ao Senhor, né? Muitas vezes somos nós, né? Mas existe uma força oculta, que é a oração, que nós temos que aprender a usá-la de maneira correta e adequada. Oh Senhor Jesus, você pode até explicar o Evangelho. Aqui teve a pregação, né? Você pode até explicar o Evangelho perfeitamente a qualquer pessoa, mas só Deus pode dar o entendimento. Às vezes você fica ali tentando, né, explicando, trazendo exemplos das pessoas, pregando o Evangelho, falando da palavra, e a pessoa não entende. Por quê? Você pode até explicar, mas só quem pode dar o entendimento é quem? Deus. Na hora certa e da forma certa. Assim foi com cada um de nós. É verdade. Não é? Sempre teve alguém, eu posso falar por mim, pessoalmente, sempre teve alguém que falava, nem sempre a mesma pessoa, falando do Evangelho para mim. Falava, contava a semente, mas chegou o momento que Deus me deu o entendimento. Né? Só Deus pode dar o entendimento. E a gente jamais pode parar de pregar o Evangelho. A gente tem que continuar. Né? Na prisão, o que aconteceu ali com Paulo e Silas? Aconteceu muita dor, injustiça e humilhação. Era o que eles estavam passando. Eles foram presos de forma injusta, foram humilhados, estavam sofrendo dores. E qual foi a resposta deles a essa dor, essa injustiça e essa humilhação? Oração e louvor. Foi a única resposta. E como é que é a nossa resposta quando nós somos humilhados, injustiçados, estamos em dores? Muitas vezes nós murmuramos,
nós reclamamos, ou nós oramos e louvamos. O que é que nós estamos fazendo? Aqui, diante dessa situação, o que Paulo e Silas fez? Orou e louvou. Sim. Tem um exemplo aqui para nós. Né? E qual foi o resultado dessa oração e desse louvor? O terremoto, né? Que aconteceu tudo aquilo para que houvesse o quê? A conversão do carcereiro. Amém. Diante de tudo aquilo, o carcereiro se converteu. Amém. E perguntou o que ele tinha que fazer. Sim. Né? Oh Senhor Jesus. Nós temos um grande problema, irmãos. Como eu falei, Paulo orava antes, durante e depois. Todas as situações. A oração, ela nunca foi um plano B. Ela tem que ser o plano A da sua vida. Muitas vezes a gente só ora assim como plano B. Quando não tem mais recurso nenhum, quando não tem mais como resolver o problema, aí você quer orar. Muda isso. A oração tem que ser o plano A. Indiscutível. Porque é uma força oculta que todos nós temos acesso. Né? Jesus é o Cristo, né? A mensagem que Paulo passava na pregação do evangelho dele nunca foi uma mensagem de autoajuda, nunca foi uma mensagem moralista. E muitas vezes a gente quer passar essa mensagem quando alguém vem dividir um problema com a gente, né? A gente quer dar um sinal ali de autoajuda, que a pessoa possa se animar, né? O que Paulo falava? Cristologia completa. Paulo só falava de Cristo para as pessoas. Sim. Paulo falava, por mais que Paulo fosse um homem modelo e exemplo, ele nunca falava para olhar para ele. Que ele falava que ele era o pior dos pecadores, né? E entre os que serviam o Senhor, ele era menos que o menor, né? Dos que serviam o Senhor. Quando nós estivermos na condição de estar ajudando o próximo, joga fora todos os conceitos humanos. Joga fora toda a ideia de autoajuda, de moralismo, que às vezes a gente quer falar que a pessoa está passando por isso e quer até saber o motivo que a pessoa está passando por isso. Leva a Cristo, cristologia, né? Amém. Completa. Jesus vive em nós. Agora, quem governa, é uma pergunta, viu, irmãos? Quem governa suas decisões, emoções e escolhas? Quem é que governa? É você mesmo ou é o Senhor? Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você fazer uma escolha, quem é que está governando a sua vida? Né? Se não for o Senhor, tem que passar a ser. Porque muitas vezes o nosso eu fala mais alto. A gente quer que o Senhor governe do nosso jeito. Se a gente quer que o Senhor governe do nosso jeito, não é Ele que está governando. Ainda somos nós. Né? Então, é uma pergunta que você pode se fazer aí no seu íntimo, né? Quem está governando? Lá em Romanos 12:2 nos fala o quê? Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis. Com as situações que esse século apresenta, nós temos que confrontar a nossa, não confrontar o debate ali na mão, mas a nossa atitude, o nosso testemunho, a nossa forma de viver tem que confrontar o que esse século prega. Está entendendo? Ó Senhor Jesus. Se queremos confrontar o mundo, precisamos primeiro que deixar que o Senhor nos confronte dentro de nós mesmos. O Senhor quer nos confrontar. Você quer confrontar o mundo? Deixa o Senhor te confrontar dentro de você. Ó Senhor. A vigilância, ela começa no caráter. Ela se sustenta na oração. Ela se manifesta na mensagem. E ela se revela no impacto. Amém.